Programa Espírita. Quarta dimensão. Penso, logo existo. É uma frase dita pelo filósofo francês René Descartes, que marcou a visão do movimento iluminista, colocando a razão humana como única forma de existência. Em alguns exercícios que visam promover o relaxamento do corpo, algumas pessoas costumam dizer: não pense em nada. Isso é um erro. O pensamento é um contínuo de criações. Não existe mentes vazias, querido telespectador. O que existe são universos mentais. E o que podemos fazer? Criar para substituir. Pense coisas boas, busque agir de conformidade com os seus bons pensamentos e tudo estará em paz à sua volta. O pensamento é tudo. Seja feliz. O Quarta Dimensão já começou. Benedito Godoy Paiva foi um homem de ilibado caráter, franco e leal, dotado de invejável operosidade. Anteriormente ao ano de 1941, pertenceu ao quadro diretivo da União Federativa Espírita Paulista, ali desenvolvendo intenso trabalho de divulgação da doutrina espírita, fazendo através de imprensa e do rádio. Nesse mesmo ano, passou a prestar serviços no corpo de colaboradores da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde teve grande destaque e exerceu numerosas atividades, pois além de orador oficial, foi diretor do Departamento Cultural e Social e membro do Conselho Deliberativo, ajudando Pedro de Camargo Vinícius a instituir as tertúlias evangélicas, substituindo-o em seus impedimentos de todos os domingos de manhã. Colaborou decididamente na fundação da Escola de Aprendiz do Evangelho e de outros cursos ministrados por aquela instituição, assessorando os trabalhos de preparação de apostilas e livros para os aludidos cursos. Em 1947, tomou parte saliente da fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, formando a comissão da redação final das deliberações do primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, integrando o primeiro Conselho Deliberativo daquela entidade. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Boa noite, queridos telespectadores do programa Quarta Dimensão. Novamente aqui conosco, meu amigo Pedro Cardoso. Pedro Cardoso, o bico do pão, deu o que falar. É mesmo. É a outra vez que tu estivesse aqui. Mas hoje eu quero te explorar, Pedro, a respeito da mediunidade. Como esse programa é um programa espírita e tem como função divulgar a doutrina espírita na sua essência como ciência, as pessoas, Pedro, nos têm perguntado sobre a mediunidade. Inclusive, tem pessoas que dizem assim: eu não queria ser médium. Eu não queria ser médium. Não sei por que eu sou médium. E tem outras pessoas que perguntam: ora, a pessoa tem a mediunidade, mas faz mau uso da mediunidade. Então a gente vai tentar, nesse espaço de tempo, conversar um pouquinho sobre a mediunidade. Até porque, né, Pedro, no livro dos Espíritos, Allan Kardec, na introdução, ele coloca que o estudo do Espiritismo é muito longo, então nós não estamos fechando o assunto da mediunidade. Vamos conversar um tópico dela. Mas eu extraí, Pedro, do Livro dos Médiuns, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, e está no capítulo 20 da intervenção moral do médium. E Kardec questiona os imortais.
O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E eis que os imortais respondem: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Vou usar tuas palavras. Dá um congresso de 3 dias e mais alguma coisa. Mas nós queremos ouvir as suas considerações a respeito do assunto. Muito boa noite, meu amigo Douglas Lopes. Boa noite você, telespectador. A temática remonta desde quando o homem teve consciência de si mesmo no planeta Terra. Os escritos sagrados nesta ou daquela visão a respeito sobre Deus sempre fala dessa percepção extrasensorial que o ser humano tem consigo. A palavra médium foi uma palavra cunhada por Allan Kardec na metade do século XIX, de vez que o livro dos médiuns foi publicado em 1861, 4 anos depois do Livro dos Espíritos, que foi em 1857. O Livro dos Médiuns já é um desenvolvimento da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é a vida espírita. E Allan Kardec faz uma colocação de que todos os seres humanos são médiuns. É taxativo, porque está arraigado essa percepção extrasensorial no corpo físico. Uns mais avançados, outros menos avançados no que diz respeito a essa faculdade inerente ao ser humano. É porque matéria é uma coisa, né, Pedro? Espírito é outra coisa. É porque às vezes as pessoas confundem, né? Matéria e espírito sendo uma só coisa. Não. O que é o corpo? É um instrumento de evolução para o espírito. O que falta é as pessoas entenderem isso, não é verdade? E o corpo, ele é uma central eletromagnética. Veja só, a questão de colocarmos a moral associada à mediunidade, a resposta dos benfeitores espirituais é muito clara: independe da moral. É por isso que existem companheiros, irmãos, irmãs, nos mais diferentes níveis de entendimento sobre Deus, que tem essa percepção extrasensorial incrível, potente, e às vezes as suas condições de moralidade, de dignidade, de retidão de caráter vai muito a desejar. Então, a mediunidade, quando aproveitada em espíritos que já têm esta consciência de que pode trazer dali um componente para a sua evolução e para a melhoria do seu irmão de humanidade, curando as pessoas, vislumbrando o que está por trás das pessoas, fazendo alerta dentro de uma colocação, podemos dizer assim, que o Livro dos Médiuns nos favorece, para utilizarmos essa faculdade da melhor maneira possível, é maravilhoso. Isso traz um componente agradável. De vez em quando nós estamos observando na mídia determinados médiuns que caíram desastradamente no que diz respeito à moral. Então a mediunidade independe da moral. Aquele, portanto, que utilizar esses dons espirituais que Paulo de Tarso já se refere em suas memoráveis cartas aos Coríntios, ele chama de dons espirituais, que é dado a cada um visando uma finalidade proveitosa, se for apenas para se envaidecer ou então enveredar por caminhos tortuosos, a pessoa vai se quedar diante de tantas faltas perante a lei da justiça de nosso Pai. Pedro Cardoso, eu sempre gosto de meditar nessa questão. Deus não ia permitir ou criar uma coisa para nos fazer sofrer. Se existe a mediunidade, é porque tem uma função, ela não tem? Exatamente. Como todas as aquisições humanas, por exemplo,
Se você se esforçou, foi para uma faculdade, e lá você tirou 6 anos para se formar de médico, e aqui fora, mesmo com essa capacidade incrível de conhecer os meandros do corpo humano, da ciência humana, determinados companheiros fogem daquela missão, que faz um juramento muito bonito, já assisti, e resvala nos caminhos dos equívocos, da vaidade, do enriquecimento ilícito, uma série de coisas. Não é diferente com a mediunidade. A mediunidade foi dada para que nós possamos nos instruir, nos elevar e ajudar o semelhante. Ao usarmos essa faculdade para as quedas, isso é uma questão de foro pessoal, de foro íntimo. E existe uma lei que rege os destinos humanos e espirituais, como outras leis, mas essa é a lei de ação e reação, ou justiça de Deus, que nós viveremos para resgatar os nossos equipes. E buscar centros espíritas sérios, né, Pedro? Quando você diz centros espíritas sérios, significa dizer que existem centros espíritas outros que não são sérios. Eu já tive a oportunidade de ir em Salvador, mas por aqui pelo Pará tem também, e vi uma faixa, Centro Espírita Francisco de Assis. Ao chegar lá, tinha um congar, um andor, tinha fitas, tinha promessas com aguardente, cachaça, e essa não é a prática do espiritismo. E com respeito a quem faz isso, mas nós temos que separar o que é espiritismo e o que é espiritualismo. Longe de estarmos criticando, mas centro espírita, como você diz, sérios, é aquele que está planejado dentro das obras da codificação do Espiritismo, os 5 livros básicos. É por isso que nós, aqui do programa Quarta Dimensão, nós temos o cuidado, de fato, de passar o que seja a doutrina espírita. A mediunidade, como o Pedro falou, foi uma palavra que Kardec criou. Aliás, Pedro, o próprio Espiritismo, Kardec, ele construiu verbetes específicos para o Espiritismo, né? Perispírito, mediunidade, reencarnação. E justificou dizendo que uma ciência nova precisa de identificações novas, palavras novas. Eu outro dia fiquei assim um pouco quanto pesaroso, porque fazendo uma pesquisa na Bíblia Sagrada, eu fui lá no Antigo Testamento e encontrei a palavra médium, numa tradução moderna. E a palavra médium foi cunhada agora na metade do século XIX. Então, por que colocar médium na Bíblia, que é um livro tão antigo? Ou é falta de desconhecimento, desculpa, aqui é sinceridade, ou é uma fé. Eu acho que é desconhecimento, não é uma fé. Mas não comporta a palavra médium ter lá na Bíblia, porque essa é uma tradução equivocada. Já diz o Apocalipse ali, com a revelação de Jesus, e isto é verdade e dou fé. Porque aquele que alterar uma destas palavras, destas escrituras, receberá os flagelos contidos no livro. Então não vamos alterar. A tradução era profetas ou então pitonisas, mas não médium. Pois é interessante. Meu querido amigo e amiga que tem a faculdade mediúnica, como diz o livro dos médios, a faculdade está radicada no corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é um sistema elétrico, somos uma antena parabólica. Você não é um projeto de Deus feito para a infelicidade. Se você tem essa potência mais avançada, por algum motivo, daí a necessidade de se buscar o conhecimento. Não sofra. Não sofra por indisciplina. Vá buscar, porque, aliás, o Pedro sempre costuma dizer para as pessoas que é médium: olha, eu sou médium, mas eu sou uma pessoa normal. Somos normais. Um médium é uma pessoa alegre. Um médium, ele tem a oportunidade de fazer o diferencial. Então, vamos buscar o conhecimento. Pedro Cardoso, as suas considerações finais e ali para os nossos irmãos que estão tanto atormentados ante a sua mediunidade. Quero encerrar com algumas palavras de Joana de Ângeles, espírito através do médium Divaldo Franco, que ele diz: mediunidade hoje
é recapitulação da Boa Nova, sob a presidência do sábio condutor, nosso Senhor Jesus Cristo. Em todos os seus dias de atuação, Jesus esteve em constante comunhão com os desencarnados, e sendo instituído o nome ali na Bíblia como Senhor dos Espíritos. Olha só. Agora fique com o nosso momento de alegria, Clube da Alegria. Aliás, o nosso momento do programa todo é de alegria. Olha o equívoco. Mas é o nosso momento infantil, Clube da Alegria Espírita com o palhaço Chantilly. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Mas sempre alertando as pessoas, né? Brincar com a educação, com o equilíbrio, sempre respeitando os outros, tá bom? É isso mesmo? Sempre respeito ao Próximo, próximo, é isso aí! Ô, Thalita, vamos logo ao nosso Ciências Kids! Tem, galerinha, tem nossas Ciências Kids, né, Thalita? Tá certo? Para aprimorar nossos conhecimentos, né? Para a gente procurar pesquisar, ler, que é muito brincando. Isso, aprender brincando. E falar em ler, é o cantinho da leitura. Bom, Thalita, aê, olha o livro, Thalita. Legal, ei, Thalita, esse livro é tudo errado, Thalita. As letras estão todas sempre ao contrário. Não dá pra ler nada. Então, ao contrário, você tá segurando errado. Como assim? Tá errado, tá de cabeça pra baixo. Ah, é? Ah, sim, bora ajeitar direitinho. Agora, continua. Mas ainda tá errado, Chantilly. Você botou de novo. Ah, é? Agora, isso, olha o livro. A descoberta do Plim Plim. Plim, plim, Chantilly, é do Plim Plim. Plim Plim, é? É, Ah, sim, então importante a gente ler, né, Thalita? Isso. Tá reforçando essa leitura. Isso, nossa. Na língua portuguesa. Isso, ele é cheio de letras esse livro, né? Será que não cai, não? Tá certo, é isso aí, galerinha. Cantinho da leitura, é importante ler, né? Ler faz muito Bem, Chantilly, Oi. o que temos hoje para o nosso Vamos Aprender? Ah, vamos aprender a canção da coragem. Tu tem coragem? Tem. Tem. Tu não tem medo, não? Já tem medo de alguma coisa? Tem, né? Às vezes tem medo do escuro, né? É, do escuro, quando a gente vai na sala. Isso. Do escuro, Do escuro, né? Tem medo de fazer aquela prova, né? Difícil, né? Tremendo, né? Pois é, a canção da coragem do nosso amigo Júnior Vidal. E você aí no Clipe Show, como é que tá? Eu tenho a alma, só eu. Ah, é? Os cancioneiros espíritas. Tá, isso, então vamos lá, roda o clipe! Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova. Meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo. E quem teme sonho com bicho papão.
estar sozinho, não saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. O quê? Calma. A alma sou eu. O quê? Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Então tô doido. Calma. A alma sou eu. E venho vindo em várias vidas, pelos mundos aprendendo tudo que sei. Fazer crescer, depois morrer, pra outra vez eu renascer. Tal é a lei. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Calma. A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Como assim? Calma. A alma sou eu. Vou cuidar deste meu corpo, ele é tão legal pra mim. E depois que estiver morto, vou agradecer assim. Obrigado, meu corpinho, você me serviu tão bem. Vou seguir o meu caminho, a vida continua além. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Calma. A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. O quê? Calma. A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Como assim? Calma. A alma sou eu. Eu não tenho uma alma, porque na verdade. Ei, calma. A alma sou eu. Uma alma. A alma sou eu. Alô você, não dê de presente arma brinquedo às crianças. Não induza seu filho à violência. O mundo precisa de paz. Não esqueça nunca, a família é base da paz mundial. Pense nisso, pense agora. Campanha do desarmamento bélico infantil a favor da paz. Bom, galerinha, já chegando ao final, né, Thalita, do nosso quadro infantil. Nós vamos brinde, né, Thalita? O que é isso aqui, Thalita? Comidinha, né? Ai, ai, tô até fome agora. Não, não pode, é só pra brincar, né? Isso. E essa bola colorida aí? Legal. Olha aqui, quantos lados tem uma bola? Ah, não vai? E esse carrinho legal aqui?
Bora pegar uma carona dele, bora? Vamos lá. Tá certo. Quando eu sair, tu vai atrás de mim, junto com o carrinho aqui, viu? Gente, até o próximo domingo. Até, tchau. Vamos embora. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre doença e autoconhecimento. Durante muito tempo acreditou-se que a doença era uma espécie de castigo divino, e essa concepção permanece no imaginário de muitas pessoas até os dias atuais. Entretanto, Deus é amor e Ele não se vinga de ninguém. A doença é, antes de qualquer coisa, um convite ao aprimoramento espiritual e ao autoconhecimento. Afinal, a matéria é o espelho da alma. Um exemplo bíblico que temos é Saulo de Tarso, um dos maiores perseguidores de cristãos que ficou cego por um período. A cegueira não era para que ele fosse humilhado ou para criar um abismo entre ele e Deus, e sim para que ele adquirisse maturidade espiritual. Durante o tempo em que Saulo ficou cego, ele pôde se questionar sobre muitos dos seus atos e decidir mudar. E quando se curou, ele se tornou um instrumento de Cristo e operou maravilhas. Deus nos ama tanto quanto amava Saulo e a todos os outros vultos bíblicos, e também nos dá as mesmas oportunidades. Por isso, lembre sempre que a dor é sim incômoda, mas se for bem compreendida, pode se tornar um salto na nossa evolução. Essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Querendo rever este programa? Visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de nos seguir e dar aquele joinha. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tem uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças. Paz pela paz, pela floresta. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça.